E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, eu vou listar alguns animes que infelizmente tiveram o azar de terem sido lançados na época onde tudo só importava se fosse bem no Japão. Na época onde o Japão cagava e andava para a opinião do ocidente, e sim do que fazia sucesso apenas no país. Tipo, é totalmente diferente de hoje, onde animes ganham novas temporadas com mais facilidade do que antigamente, mesmo que seu anime não faça tanto sucesso no Japão. Isso se deve graças à ajuda dos streams e o quão popular o anime também fica no ocidente, e principalmente na China, que é uma das maiores consumidoras de animes. E pode até acontecer de um anime não fazer sucesso no Japão, mas fazer na China, que acaba contribuindo para bancar uma nova temporada de anime, que fez muito sucesso por lá. Mas os que vão aparecer nessa lista são animes da época, onde o Blu-ray DVD era o mais importante. Tipo, se eles vendessem bem em Blu-ray, era certo que ganharia sequência. Se ele fosse mal, então as chances eram baixíssimas dele ter nova temporada. Mas que talvez se fosse lançado nos tempos de hoje, eles com certeza ganhariam novas temporadas e fariam mais sucesso do que fizeram em seu tempo. Aliás, vale dizer que a maioria desses aqui são os queridinhos do ocidente, que o que não fizeram de sucesso no Japão ficaram imensamente famosos fora dele. Mais famosos até do que muitos de hoje que ganham novas temporadas. Agora sim, já que vocês entenderam do que se trata o assunto, sem mais demora, vamos ao vídeo. Elfen Lied. Elfen Lied é um anime bem antigo já. Ele saiu em 25 de julho de 2004, com 3 episódios pelo estúdio ARMS. Elfen Lied, por muitos anos, foi um anime muito popular fora do Japão. Tão popular que ele foi uma grande inspiração para criarem a série Stranger Things. Muitos chegaram até a pensar que ele era um dos grandes clássicos do Japão, mas infelizmente a realidade foi longe de ser assim no Japão. Elfen Lied foi um grande fracasso. Lembra que eu disse que nessa época o Blu-ray DVD era importantíssimo para saber se o anime vai ter nova temporada? Então, Elfen Lied em seu Blu-ray vendeu apenas 2.000 unidades por volume. Esse valor nem sequer pagou os custos de produção do anime. Além de que eles deram uma mudada entre o final do anime para o do mangá, complicando ainda mais as chances dele ter uma sequência. Mas eu acredito que se eles fizessem um remake dele hoje em dia, ele seria um sucesso muito maior. Pois dessa vez o Japão não depende apenas da voz do seu povo, lógico que isso ainda conta pra eles, mas dependendo da fama do anime fora do Oriente, ele pode sim ter uma sequência, e um remake de 25 episódios que seria o suficiente, já que o mangá nem é tão longo assim. E eu gostei muito da história, a abertura é muito emocionante, e achei o final do anime bem emocionante até, e achei a Lucy uma personagem muito bem interessante e bem escrita. Gostaria de ter visto mais dela, apesar do protagonista ser bem chato e sem graça, né? Mas infelizmente, esse é um que as chances de voltar são 2%, pra não falar zero, né? Agora, um que eu gostei bastante e queria muito uma sequência, principalmente pra ver onde aquilo vai dar, é Deadman Wonderland. Deadman Wonderland é um caso muito semelhante a Elfen Lied, tirando que Elfen Lied não faliu um estúdio igual Deadman Wonderland, né? Esse anime foi lançado em 17 de abril de 2011, e foi até 3 de julho com 12 episódios, pelo estúdio Manglobe. Bom, se Elfen Lied vendeu mal em Blu-ray com suas 2.000 unidades, isso é considerado baixo. Sabe o quanto Deadman vendeu? 500 unidades por volume. Imagina só o prejuízo que esse anime deu para a produtora e seus custos de produção. O mangá até teve um aumento nas vendas, mas provavelmente naquela época, vendas do anime eram mais importantes. E esse me deixa bem triste, pra ser sincero, porque o anime foi bom pra caramba. Teve um enredo bom, a animação eu achei boa pra caramba, a abertura é de arrepiar, a trilha sonora principalmente eu escuto até hoje. E pior que teve personagens importantíssimos que nem apareceram. E eles deram uma apressada no final do anime, mas ainda deixou aquele gostinho de quero mais. E considerando que o mangá também já finalizou há anos, fica bem difícil dele retornar. Mas é um que ficou bem popularzinho no ocidente até. Outro aqui que foi super injustiçado graças à época é provavelmente o melhor shoujo que eu já assisti. Na verdade ele nem parece tão shoujo assim, que é Akatsuki no Yona.
E eu de verdade nunca entendi como esse anime não fez sucesso. Ele tem uma ótima animação, direção, personagens muito bem escritos e desenvolvidos, tem uma lore muito rica e bem feita, sem falar que a Yona é simplesmente uma das melhores protagonistas femininas já criada, seja em anime ou em mangá, mas infelizmente esse anime teve muito azar. Ele foi lançado em 7 de outubro de 2014 até 24 de março de 2015, com 24 episódios pelo estúdio Pierrot. As vendas do anime estavam em torno de 2.500 unidades por volume em Blu-ray, e isso é muito baixo. As vendas do mangá até melhoraram, mas de novo, a impressão de que dá é que para eles, naquela época, o lucro do anime era mais importante do que os aumentos de vendas do mangá, né? Sendo que a intenção principal na hora de criar um anime que vem de origem do mangá e light novel é justamente para aumentar as vendas do original e deixar ele mais reconhecido. E seu mangá ainda tem muitos volumes para serem adaptados. Daria até para fazer uma temporada com mais 24 episódios. Infelizmente, por causa de falta de novidade do anime, o mangá ainda não vende tão bem assim hoje. E o que aqui pode ser visto como o grande shoujo, e para muitos o melhor, lá no Japão infelizmente não é nada demais. E ele tem muita semelhança com Kuzuria no Hitorigoto, que ambos além de ter ótimas protagonistas, ainda têm em comum o local da história e as vestimentas que são inspiradas na China. Mas para nossa tristeza, infelizmente é quase impossível essa obra-prima voltar. Seria bom se nos dias de hoje o Japão olhasse para trás e visse alguns animes que fizeram sucesso ao redor do mundo, né? Já que hoje eles não dependem só do sucesso deles mesmo. Sei lá, dá uma olhadinha numa Anime List e a quantidade de usuários que cada um dos animes tem. Mas enfim, né? Fica no nosso sonho mesmo. Agora vou falar de um que é provavelmente o anime mais famoso de todos dessa lista. Tão famoso que ele ficou até conhecido apenas por ter 2 temporadas e não uma terceira. Sendo que teoricamente ele deveria ser muito mais popular, que é Noragami. Noragami é um caso bem engraçado. Todo ano seus incansáveis fãs criam uma nova esperança de que o anime vai ter uma continuação. Ano passado mesmo, meu Deus, foi o ápice da esperança, já que eles anunciaram que teria 4 anúncios para Noragami até dezembro, e adivinha só, não teve anúncio de terceira temporada. Pois é, para começar, a primeira temporada veio na temporada de janeiro de 2014, indo de 5 de janeiro até 23 de março, com 12 episódios pelo estúdio Bones. A segunda temporada veio em 3 de outubro de 2015 e foi até 26 de dezembro com 13 episódios. E essa é a temporada que a opening viralizou na internet, contando com suas 88 milhões de visualizações no YouTube. No MyAnimeList, ambas as 2 temporadas têm mais de 1 milhão de usuários que o adicionaram em sua lista. Ou seja, é inegável o enorme sucesso que Noragami fez pelo ocidente, mesmo com apenas 2 temporadas. Mas infelizmente, graças à época dele, nada disso significou para o Japão. A primeira temporada vendeu em torno de 4.000 unidades por volume. Isso é um valor mediano, mas pelo menos não deixa em vermelho a chance de uma continuação. A segunda temporada, o máximo que conseguiu foi lá entre 2.000 unidades, que é um valor que deixa de ser mediano para baixo. Alguns dizem que Noragami ainda teve sorte de ter a segunda temporada, porque antes dela veio uma peça de teatro com um marketing para a obra, e isso até ajudou ele a conseguir uma sequência. Mas a segunda temporada não carregou e nem ajudou a aumentar as vendas do mangá, o que infelizmente só diminuiu suas chances de ter uma continuação. Mas Noragami é tão popular fora do Japão que eu não duvido que isso ainda chegue nos ouvidos deles, e eles deem uma nova chance para Noragami. Mas tenho certeza de que se Noragami fosse dos dias de hoje, ele seria muito mais popular, e não demoraria para ter a terceira temporada. Sua popularidade com certeza iria se equivaler à de Solo Leveling, que é um que não faz muito sucesso no Japão, mas que a popularidade gigante dele em outros países ajudam por si só ele a se bancar e ter continuações. Mas no meu ponto de vista, de todos os animes que vão aparecer nesse vídeo, Noragami ainda é o que mais tem chances de retornar um dia. Esperança é a última que morre. Agora, vou falar de um dos meus animes de comédia romântica favoritos de todos os tempos, que é Yamada-kan The Seven Witch. Cara, esse aqui me dói muito saber que não fez sucesso, pois eu acho essa história tão completa, ela tem um romance sem enrolação, tem muita comédia divertida e engraçada, tem um final muito lindo no mangá. Meu, isso não ter nova temporada é doloroso. Mas bem,
Yamada-kun foi lançado em 12 de abril de 2015 até 28 de junho, pelo estúdio Lydens Film, com 12 episódios. E o que me espanta é o quão mal esse anime se saiu nas vendas de Blu-ray e DVD, que foi entre 800 unidades por volume. Resumindo, isso é um prejuízo gigante para os custos de produção desse anime. O anime também não deu um bom buff de vendas para o mangá. E para piorar as coisas, ao contrário de Noragami, ele tem baixíssimas chances de retornar, já que nem no ocidente ele é tão popular assim, e só conseguiu 817.665 de usuários no MyAnimeList, nem ao menos conseguiu chegar em 1 milhão até hoje. Ele até foi popularzinho quando lançou, mas infelizmente com o tempo acabou sendo esquecido. Se até animes de ação podem decair em popularidade, imagina então um anime de romance ou slice of life, que tendem a atingir menos público ainda. Esse me dói de verdade, pois é um anime muito leve e divertido de acompanhar. Podem dizer que sou doido, tá? Mas se fosse para escolher entre ele e Noragami para ter uma nova temporada, eu escolheria Yamada-kun com certeza. E olha que eu gosto de Noragami, mas não tanto quanto o Yamada-kun de Seven Witch. Eu amo esse anime. Outro que também amo muito, é um dos meus animes preferidos, não só dessa lista, mas no geral, é Sakura Sou no Pet. Eu nunca entendi porque esse anime não fez sucesso. Porque é ruim? Provavelmente não, pois ele é um anime com uma proposta muito interessante, que fala sobre esforço versus talento. É algo similar aos animes shonen, só que sem lutas e poderzinho, sabe? Aqui o negócio é bem mais pé no chão. O anime foi ao ar em 9 de outubro de 2012 até 26 de março de 2013, com 24 episódios, pelo estúdio JC Staff. Bom, diferente da maioria dessa lista, ele não foi um fracasso total que deu prejuízo ao estúdio, pois as vendas do Blu-ray e DVD se vendeu entre 3.000 unidades por volume. Não foi uma venda tão grande assim, porém deu pelo menos para pagar os investimentos da produção. Aí vocês podem pensar que já era para ele ter uma segunda temporada, já que não foi tão mal assim. Mas acontece, colega, que se a primeira temporada, e isso falando mais daquela época e não hoje, se a primeira temporada vendeu mal ou medianamente baixa, é muito comum que as sequências vendam menos ainda. Então se a primeira temporada de Sakura Sou vendeu isso, a segunda temporada com certeza venderia menos ainda. As vendas do original, por outro lado, melhoraram muito depois que o anime lançou, já que antes ele vendia umas 20.000 unidades por volume, e com o anime passou a se vender lá entre 50.000. Mas sinceramente nem vale a pena analisar o aumento de vendas dos materiais originais, porque 99% dos animes que estão aqui venderam mal em anime, e ao que parece o que importa aqui para ganhar segunda ou terceira temporada são as vendas do anime. O que me revolta muito, porque Sakura Sou nem foi tão mal nas vendas do anime, e a Light Novel passou a vender mais ainda depois que o anime lançou, então ele nem foi esse fracasso todo e dava para ter uma continuação. Esse é um dos que eu tenho certeza de que se fosse lançado nos tempos de hoje, faria muito mais sucesso. E mesmo que fosse um sucesso mediano, ele conseguiria uma sequência, já que muitos animes de hoje nem fazem tanto sucesso assim e ganham novas temporadas por poucos feitos. Maldita seja a época que esse anime foi ao ar, hein? Pois é um anime muito bom. Eu acho que os personagens são muito identificáveis. O protagonista, Sorata, é muito bem escrito, apesar de que quase ninguém dá bola pra ele. A Mashiro tem um desenvolvimento bem bacana se for analisar o último episódio dela, comparado ao primeiro. Tem uns momentinhos exagerados aqui ou ali, mas no geral Sakura Sou tem uma trama bem envolvente, que as coisas não dão certo de uma hora pra outra, mas que vale a pena acompanhar. O final da Light Novel também é muito lindo. Eu adoraria ver ele em anime, com uma boa trilha sonora por trás, os personagens se mexendo. Provavelmente não vai acontecer, mas espero que os produtores deem uma olhada no passado e vejam que Sakura Sou pode ser promissor para os dias de hoje. Agora vou falar de um que é a versão feminina de Berserk, mas que muitos adoram tanto quanto, que é Claymore. Claymore é um dos animes que mais vendeu nessa lista. Ele vendeu 6.000 unidades em Blu-ray, mas antes que vocês pensem que isso foi um grande sucesso, ainda não é o suficiente, mas nem de longe. Um exemplo de anime que teve vendas de sucesso é Anohana. Anohana vendeu 32.000 unidades em Blu-ray, sim, é muita coisa, né? E olha que Anohana nem é top 10 animes mais vendidos da história. E mesmo assim, compare o valor dele a qualquer um dessa lista. É uma distância absurda. E outra questão que impede Claymore de ter uma continuação é que, para começar,
ele precisaria de um remake, nem seria uma continuação, pois o final do anime é original e ele é muito diferente de onde o mangá termina. Então se a continuação seguisse o roteiro do mangá, ficaria bem confuso no anime. O anime foi lançado em 4 de abril de 2007 até 26 de setembro pelo estúdio Madhouse. Agora vou falar de um dos shoujos mais amados pelo ocidente, mas que no Japão não é nem de longe tudo isso, que é Kaishou Maid-sama. Foi ao ar em 2 de abril de 2010 até 24 de setembro pelo estúdio JC Staff com 26 episódios. As vendas do Blu-ray de Maid-sama foram bem baixas, que foram de 2.000 unidades por volume. Ele quase conseguiu bancar os custos de produção, mas não conseguiu. As vendas do mangá também não melhoraram tanto assim depois que o anime lançou. Se muitos aqui nem com o aumento de vendas do mangá ou novel conseguiram novas temporadas, então para esse aqui as chances são mais baixas ainda, infelizmente. Apesar de ter um dos galãs mais populares dos anime shoujos no ocidente, que é o Uzui. Muita gente ama de paixão esse personagem, mas nem mesmo ele conseguiu carregar o anime para uma sequência. Mas tenho certeza de que se ele fosse lançado nos tempos de hoje também, teria mais chances de ter continuação. Agora vou falar de um que eu gosto muito também, e já citei no vídeo passado, que falo sobre animes de ação que ficaram esquecidos com o tempo e os que são desconhecidos. Recomendo que deem uma olhada nele depois, tá bem interessante, vou deixar na descrição. Mas o injustiçado daqui é Mag. Mag ainda conseguiu 2 temporadas, diferente de muitos aqui. Enquanto a primeira temporada vendeu medianamente 7.000 unidades por volume, a segunda temporada teve uma queda notável que vendeu 3.000 unidades por volume. Aí você deve imaginar a cara da produção, né? Se teve essa queda drástica nas vendas, imagina uma terceira temporada que iria decair mais ainda. Isso não é um valor que anima eles para darem uma sequência para Mag. Ambas as 2 temporadas têm 25 episódios pelo estúdio Aon Pictures. Mag, ao contrário de muitos animes daqui, foi bancado por uma estação de TV, e para eles a audiência e vendas de Blu-ray importam mais ainda. Enquanto a primeira temporada teve uma audiência boa, a segunda já não conseguiu o mesmo feito. Por isso, Mag nunca mais conseguiu uma continuação, e me dói porque é um anime excelente. Agora vou falar de um dos maiores fracassos dessa lista, e bota fracasso nisso, hein? Não tô brincando. O que esse aqui ficou de popular no ocidente, ele foi de prejuízo no Japão, que é Biton. Pois é, a época dos Blu-ray foram a época do inferno em formato de terra no Japão. Isso foi tão insanamente cruel para muitos animes quanto a Jump querer cancelar mangá sem peso algum na consciência, só porque eles não venderam tanto assim ou decaíram. Biton vendeu suas míseras 300 unidades por volume. Pensa só no fracasso que o coitado teve e o enorme prejuízo que ele deu para o estúdio. Ele foi ao ar em 4 de outubro de 2012, até 20 de dezembro, pelo estúdio Madhouse. Olha, sinceramente, eu acho que as produções adorariam esquecer que já produziram esse anime depois do fracasso que ele gerou por lá. A não ser que um fanático bilionário queira bancar uma sequência de Biton. Eu duvido que eles de lá olhem para trás e vejam algum potencial em Biton. Talvez ele até se sairia bem hoje, com a ajuda do restante do mundo que acompanha animes. Mas é aquilo, se eles não quiserem, então não tem como. Não. Agora vou falar de um anime de ação com romance, que por incrível que pareça, é um dos animes mais desejados dessa lista para ter uma nova temporada. Mas que também foi massacrado por culpa do tempo, que é Hakudai Kishi. Hakudai Kishi, com o tempo passou a ser um anime muito amado no ocidente, e até mesmo aqui no Brasil, que na verdade é até mais no Brasil do que no ocidente. E também ficou conhecido por ser um dos animes de romance menos enrolados. Na verdade, ele avança bem rápido até. Foi lançado em 3 de outubro de 2015 até 19 de dezembro, com 12 episódios pelo estúdio Silverlink. As vendas do Blu-ray do anime foram de 3.000 unidades por volume. Foi uma venda quase mediana até. Deu pelo menos para pagar a produção, o que não significa que eles estejam animados para uma segunda temporada. Eu não diria que se ele fosse lançado nos tempos de hoje, as chances dele fazer sucesso seriam muito maiores, já que a história é bem básica. Porém, como vimos, as vendas dele foram medianas e com o crescimento de animes pelo mundo e os apoios de fora, ele teria sim mais temporadas. E eu iria adorar, porque apesar de não ser um dos meus animes preferidos, eu gosto pra caramba do casal de protagonistas. E ambos também entram na minha lista de waifus
e protagonistas preferidos. Só de ver mais do romance dos dois numa sequência me deixaria muito feliz. E eu não mudaria nada na staff dele, porque eu acho o anime muito bem feito. Por fim, vou falar de um que já foi um dos animes mais populares de seu gênero, mas que levou um power creep de Gotobun no Hanayomi. E hoje é mais conhecido como uma das obras com um romance mais enrolado de todos, que é Nisekoi. Nisekoi eu acho que é um que podia ter se dado muito bem, caso a história fosse mais objetiva e o autor não fizesse tantos capítulos de preenchimento, onde a história não avança nem nada. Ele teve 2 temporadas, a primeira em 2014 na temporada de janeiro com 20 episódios pelo estúdio Shaft, e a segunda em 2015 com 12 episódios. As vendas do Blu-ray da primeira temporada foram de 6.000 unidades por volume, e a segunda teve uma venda de 4.000 unidades. Dá pra ver que não foi uma queda tão grande assim quanto as vendas de Mag, mas ainda assim não chega a ser algo tão grandioso para conseguir uma continuação. Pra piorar, Nisekoi é uma comédia romântica da Jump, Shonen Jump, e apesar de ter aumentado as vendas do mangá, a Jump não era conhecida por autorizar tantas sequências naquela época, mas creio que o que mais prejudicou o anime foi a enrolação dele. A primeira temporada avança bem, e tem uma trama interessante bem parecida com Gotobun, que é sobre a promessa de amigos de infâncias que no futuro se casam. Mas a segunda temporada não avança nada disso, mas acredito que nos tempos de hoje ele faria muito mais sucesso. Até porque ele tem guerra de waifus, né? Que é algo que rende muito em animes desse tipo. E por aqui eu encerro mais uma lista. Agora deixem aí nos comentários se vocês também acham que esses animes, se fossem da nova era de animes, eles conseguiriam fazer um sucesso ainda maior do que em seu tempo. Comentem se faltou falar de algum anime aqui que foi injustiçado por sua época, mas que hoje teria alguma salvação. E qual deles vocês mais queriam ver um dia recebendo uma nova temporada. E é isso aí, caritos mortais, aqui vou ficando e até a próxima!